tenho um comentário bíblico para você. Tá? Hoje comentaremos o capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Esse é um dos textos que ele não nos chama a atenção pelo acontecimento. Tá? Ele não tem algum acontecimento tão esdrúxulo assim que faz com que os pregadores, os mais espetaculosos, busquem esse texto para poder pregar essa mensagem. Esse capítulo 8 ele não tem uma frequência tão grande quanto outros capítulos da Bíblia, quanto outros momentos da Bíblia que são apresentados, mas ele tem dentro dele uma necessidade muito importante de a gente fazer uma meditação profunda. Tá? Então, ele não é um texto que nos chama muito a atenção e que não tem tantas pregações em relação a esse texto, porém, tá? Quando o texto não nos chama a atenção, nós somos empurrados, nós somos chamados à atenção, é como se fosse um puxão de orelha para que a gente mergulhasse nesse texto e entendesse algumas questões ali dentro. Um outro detalhe é, muitas das vezes o texto não nos chama a atenção simplesmente porque nós não entendemos o que está sendo escrito e apresentado ali dentro. Dentro desse texto, do capítulo 8, nós temos algumas situações que nos fazem analisar e nos fazem refletir sobre o que de fato é o nosso ministério, o nosso serviço dentro da casa de Deus. Muitas das vezes a gente busca textos dentro da Bíblia que fazem com que nós somos chamados à atenção por causa dos milagres, por causa do ato salvífico de alguma pessoa e tudo mais. Porém, existem textos que ele não faz com que nós vejamos o ato externo, mas nos motiva a fazer um processo de mudança de consciência e uma transformação interna. Ok? Mas, para que você consiga entender o que de fato esse texto está nos falando, você tem que, é claro, assistir esse vídeo até o final. Será um tanto quanto rápido esse texto, então, essa exposição bíblica. Então, assista até o final, que com certeza esse texto vai edificar demais a sua vida. Ok? E além de você assistir até o final, faça um outro procedimento que vai abençoar esse canal. Tá? Um dos procedimentos que você pode fazer para abençoar esse canal é curtir esse vídeo. É claro que se você curtir, se você não curtir, comente e nos diga por que você não curtiu, ok? Para que a gente possa melhorar cada vez mais. Um outro procedimento é se inscreva nesse canal e compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a essa mensagem que estamos disponibilizando para você mediante a graça e a vontade de Deus, ok? Vamos mergulhar no texto. Quando a gente olha para o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, a gente tem 1, 2, 3 perícopes. São 3 recortes de texto que ele vem nos apresentar. A segunda e a terceira perícope é a mesma situação, ok? O que acontece? Esse texto, primeiro, ele apresenta a figura de uma das pessoas mais importantes, não pessoas mais importantes, mas uma das pessoas que fez um dos atos mais importantes dentro do cristianismo, que é o apóstolo Paulo. Então ele já começa a apresentar Saulo e essa pessoa que perseguia os cristãos. E nós vamos entender também por que é que perseguia-se os cristãos, ok? Depois, as duas outras perícopes, ele vem e apresenta 2 figuras, 2 pessoas que são pessoas assim muito interessantes para que a gente consiga entender. Uma delas é Simão, tá? Se eu não estou enganando, é Simão mesmo, tá? Então, uma das figuras que está é Simão, um sujeito que tem um poder muito espetaculoso e um poder muito espetacular dentro desse determinado lugar. Uma outra figura que vai ser apresentada aqui, né, é o etíope. O etíope nem nome tem, ok? E aí a gente vai começar a mergulhar, você vai ser transformado e provocado a ter uma consciência cada vez maior do nosso trabalho dentro da obra de Deus. Mas vamos lá. Vamos lá então. Então quando começa o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, é apresentado Saulo, tá? Ainda não é apóstolo Paulo. Tá? Mas ele é Saulo. E o que Saulo faz? No capítulo 7, a gente vê pela primeira vez a menção de Saulo. E quando é apresentado pela primeira vez a menção, o apóstolo Paulo é colocado no pé dele. Tá?
as roupas de Estevão. Então Estevão, que estava fazendo todo o seu trabalho de propagação do evangelho e da mensagem de Deus, ele é sacrificado a pedras, e aí tiram a roupa dele e joga nos pés de Saulo. Possivelmente Saulo era um dos delegados, uma pessoa que já estava nesse trabalho, e com certeza ele estava julgando Estevão dentro dessa situação, e a roupa vem e é depositada nos pés dele. Quando começa o capítulo 8, já é apresentado que esse Saulo estava perseguindo os cristãos. E aí, quando a gente olha essa perseguição, a gente começa a se questionar: por que Saulo estava perseguindo os cristãos? Primeiro, Saulo era um fariseu. E ele, além de fariseu, possivelmente ele era um dos guardas, um dos soldados do templo. E sendo ele soldados do templo, ele servia, o sumo sacerdote. Então todos aqueles que falassem contra o templo, esses deveriam ser sacrificados, deveriam morrer, porque estavam falando contra a casa de Deus. E aí o sumo sacerdote liberava, dava cartas de busca para essas pessoas que estavam profanando o templo. Então, Estevão foi morto por estar profanando o templo, ok? Estevão estava dizendo que o ato agora da adoração não era mais no templo, e sim dentro do corpo da igreja de Deus e dentro do seu próprio corpo. Então, Estevão foi morto por causa disso, porque estava atacando o templo e dizendo que hoje não mais o sacrifício e o nosso culto deveria ser apresentado dentro do templo. E aí, Saulo vai e começa a perseguir os cristãos. Um outro ponto que é apresentado aqui nessa primeira perícope, que está do versículo 1 até o versículo 4, o que é? Quando Estevão morre, as pessoas percebem que essa perseguição aconteceria, e eles vão fugir de Jerusalém. Ok? E eles fugindo de Jerusalém, o primeiro lugar que eles vão é para Samaria. Tá? E aí o que acontece nesse momento? Está dizendo claramente que os apóstolos não saíram de Jerusalém. Quando a gente olha isso, por que os apóstolos não saíram de Jerusalém? Os apóstolos não saíram de Jerusalém porque os apóstolos, eles partilhavam com a ideia do templo. Então, para todos os apóstolos de Cristo, esses apóstolos, eles acreditavam que o templo era uma coisa muito importante. Tá? Então, quando Jesus morre, os apóstolos continuam indo para o templo, os apóstolos continuam sacrificando no templo, e eles tinham uma frequência muito grande. Claro que, como eu justifico isso que eu estou falando? Antes, até o capítulo 7, a gente vê Pedro e João indo até o templo. E quando eles estão indo até o templo, eles vão e fazem milagres nesse caminho. Porém, eles tinham uma vida assídua no templo. Ok? Então, eles continuavam com todo esse rito que o Velho Testamento era apresentado, ok? E aí todas as pessoas que começam a falar contra o templo, essas pessoas começam a serem sacrificadas ali dentro. Uma dessas pessoas é Estevão, que vai ser sacrificado simplesmente porque estava dizendo que hoje não mais o sacrifício deveria ser no templo, ok? Caminhando um pouco mais nesse texto, a gente encontra um outro ponto que é muito interessante, tá? Então o que acontece? Nesse momento é apresentado o apóstolo Paulo e todas as pessoas, tá? No versículo 4 está escrito assim: entretanto, aqueles que tinham sido dispersos iam de lugar em lugar anunciando a mensagem e a palavra de Deus. Tá? Num plano material, a gente percebe que essas perseguições eram uma coisa muito ruim, porque os cristãos estavam saindo e esses cristãos eram mortos, ok? Mas a gente percebe que isso era uma pressão para que a mensagem do Cristo pudesse ser propagada a muito mais pessoas. Detalhe, parêntese, se não houvesse essa perseguição, com certeza essas pessoas não teriam saído das suas casas, da sua zona de conforto, para poder levar a palavra de Deus. Quando a gente vê, então, dessa perícope do versículo 1 até o versículo 4, a gente percebe essa questão, ok? A próxima perícope que nós iremos discutir é do versículo 5 até o versículo 13. É uma outra perícope que a gente vai apresentar aqui e dizer o que está sendo dito nesse momento.
ok? Quando a gente começa no versículo 5 já é apresentada uma outra figura. E a figura que é apresentada é a figura de Filipe, ok? E aí Filipe, tá? Ele vai para Samaria. Então, quando a gente olha essa questão aqui de Filipe estar descendo para Samaria, a gente percebe que a mensagem de Jesus Cristo começa a ser cumprida. Tá? Então eles começam a cumprir a mensagem do Cristo e a vontade do Cristo. E qual era a vontade do Cristo? No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, no versículo 8, a gente encontra esse texto assim: mas receberei uma força quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então o que acontece? Nesse primeiro momento em que os cristãos são provocados a sair de Jerusalém, o primeiro lugar que eles vão é para Samaria. E em Samaria eles vão e continuam levando a mensagem do Cristo. Ok? Então eles continuam a propagar a mensagem do Evangelho de Cristo. E aí a gente encontra a figura de Filipe fazendo esse trabalho de missão dentro desses lugares, ok? Quando a gente vê dentro dessa propagação do Evangelho, a gente vê Filipe salvando, curando e tudo mais, e principalmente todas as pessoas ficavam felizes, ok? Quando a gente abre um parênteses nesse momento, a gente começa a ver que toda a mensagem do Evangelho vem produzir dentro do ser humano felicidade, ok? Então, levar a palavra e ter um encontro com Deus faz com que as pessoas tenham uma sensação de felicidade e satisfação de vida, tá? Quando a gente vai para o versículo 8, tá? A gente vem e justifica isso que eu acabei de falar. Olha só o que está dizendo: e houve grande alegria naquela cidade. Parênteses. Quer ser alegre? Quer ser feliz? Quer encontrar a eudaimonia, ou seja, a alegria dentro da palavra grega, dentro da ética grega? Quer encontrar a felicidade? Tenha um profundo encontro com Deus. Ok? E aí, quando a gente chega no versículo 9, a gente encontra essa figura, tá? Essa figura de Simão. Simão, um sujeito que fazia muitos milagres dentro dessa cidade. Na hora que chega Filipe levando a mensagem do Evangelho, essa mensagem do Evangelho encontra todas as pessoas e também Simão. E aí Simão deixa a sua prática, encontra Filipe, continua a seguir Filipe, ok? E começa a ver toda a obra que é feita na vida de Filipe e através de Filipe na vida de outras pessoas, ok? Mas na hora que a gente chega no versículo 10, olha só o que está escrito: todos, do menor ao maior, davam-lhe atenção dizendo: este é o poder de Deus chamado grande. Ou seja, todo o ato, todo o trabalho que esse Simão fazia era propagado através da figura desse Deus, que era o Deus chamado grande. Então esse Deus tinha um nome chamado grande. E aí quando chega Filipe, Simão encontra esse Deus e deixa sua prática de adoração a esse Deus chamado grande e começa a caminhar junto com Filipe, ok? Quando a gente vê a partir do versículo 14 até o versículo 25, a gente encontra uma outra situação, tá? A situação que acontece é o quê? Filipe estava propagando o Evangelho, Simão encontra a mensagem do Cristo, continua a seguir Filipe, ok? E quando Pedro chega na cidade, tá? A gente percebe que Simão vai até Pedro para poder receber o mesmo poder que Filipe tinha recebido. Por quê? Filipe está propagando o Evangelho, mas ele não impõe as mãos e não entrega o Espírito Santo para aquelas pessoas. Então ele leva a mensagem, batiza as pessoas, inclusive Simão, mas não impõe as mãos e não faz a propagação do Espírito Santo para aquelas pessoas. Quando Pedro e João chegam na cidade, Pedro e João tinham essa fama de que ele, através da imposição das mãos, passavam o Espírito para aquelas pessoas, e de fato isso acontece e acontecia, tá? Aí Simão, sabendo que ele poderia receber esse poder de Pedro e João, tá? Ele vai até Pedro e João e quer comprar esse ato, esse poder que estava na vida de Pedro e João, ok? Quando a gente chega nesse texto, a gente começa a entender o que de fato é a nossa mensagem e o que de fato é a nossa vida cristã.
Ok? O que acontece? Esse sujeito percebe que através da vida de Pedro e João, ele poderia ter esse poder e ele vai e quer comprar esse ato simplesmente para quê? Comprando esse poder, ele continua a fazer a obra, tá, que Pedro e João estavam fazendo, mas através disso ele conseguiria ter um retorno financeiro, um retorno monetário para poder encher o bolso e ter uma acumulação na vida dele. E aí ele é totalmente rechaçado por Pedro e João, e Pedro fala para ele que não acontecesse isso e para que ele orasse para que Deus perdoasse o pecado dele. Ok? Pedro e João fala para ele, Simão fala para Pedro e João para que, ao invés de Simão orar, mas para que Pedro orasse por ele. E aí o que a gente vê claramente é o que? Nós podemos orar para a vida de outras pessoas para que elas tenham pecados perdoados. Mas nós, cada um de nós também podemos orar para que os nossos pecados sejam perdoados. Então, nessa perícope do 14 até o 25, a gente vê essa figura desse sujeito que encontra a mensagem do Cristo, tá? E ele, através da mensagem do Cristo, quer ter simplesmente crescimento econômico. Ok? Aí a gente chega na última perícope, que é o ponto mais interessante dentro desse texto. Qual é a mensagem que está apresentada aqui? A partir do versículo 26 até o versículo 40, a gente encontra a figura de um etíope. Ok? Um etíope que não tinha nem nome. Ele é só chamado de etíope e ele é da cidade de Candace. Esse etíope, ele era um eunuco, tá? Possivelmente um eunuco também castrado, então nem a possibilidade de ter filhos esse eunuco tinha, ok? E ele, sendo eunuco, ele tinha sob a sua responsabilidade todo o poder econômico dos seus superiores. Então ele tinha um dos mais altos cargos, porém era um eunuco que, além de eunuco, etíope, região da África e possivelmente negrão, tá? E ele tinha todo o poder, mas ele nem nome tinha. Ok? Esse sujeito, ele tinha ido até Jerusalém lendo, tá? Ele ia lendo as profecias do profeta Isaías. Detalhe, se ele estava lendo, era porque ele era um sujeito que tinha tido uma instrução. E naquele momento, quem tinha dinheiro para comprar livros ou para escrever livros, era um sujeito muito rico. Tá? E mais, uma pessoa que sabia ler, esse sujeito tinha o poder econômico muito exacerbado, muito grande. E esse etíope estava voltando, tá, para a Etiópia ou para a região de Candace, ele estava voltando lendo os trechos do profeta Isaías. Tá? E o Espírito do Senhor chega para Filipe e fala para ele ir até aquele lugar para poder se encontrar. No caso, ele não avisa que é para se encontrar com o etíope, mas aí Filipe está indo e na hora que ele está caminhando, ele vai e se encontra com o etíope. Quando ele se encontra com o etíope, ele pergunta: você está entendendo o que você está lendo? O etíope responde: como eu vou entender se não tem ninguém que me oriente, se não tem ninguém que me ensine? E aí Filipe ensina o etíope, tá? Ensina o etíope, pega os pontos que o etíope está lendo e alguns pontos de relevo que o próprio etíope pergunta o que está escrito, e aí é apresentada a figura do servo sofredor e a figura de Cristo, tá bom? E o Filipe vem e apresenta toda essa mensagem salvífica do Cristo para o etíope, e aí por fim, na hora que eles passam perto de uma água, o etíope olha para Filipe e fala: você pode, aqui tem água, você pode me batizar. Detalhe, não foi nem Filipe que pediu o batismo, foi o próprio etíope que pediu para ser batizado. Ok? E aí, naquele momento, o etíope ele é batizado. Porém, quando a gente chega no versículo 37, a gente encontra um ponto muito interessante. Quando a gente olha para a Bíblia da Paulinas e vê a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que está aqui, ó, que eu estou lendo também, quando a gente vê a Bíblia de Jerusalém, nessas duas Bíblias, o versículo 37 não existe, tá? E quando a gente encontra essa Bíblia, que eu tenho certeza que todos vocês também têm essa Bíblia, já encontraram essa Bíblia, quando a gente chega no versículo 27, olha só o que está escrito: e levantando-se foi, e eis que um homem etíope eunuco, é isso mesmo, versículo 37, eu errei, desculpa aí. Tá? No versículo 37, e disse Filipe: é lícito, se crês de todo o teu coração. E respondendo ele, disse: eu creio, ou creio,
que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, quando a gente olha para esse ponto, o etíope, só um parênteses, o versículo 37 tem alguns manuscritos que tem esse texto, mas na maior parte dos manuscritos mais consideráveis ele não existe nesse texto. O versículo 37 não existe, tá bom? E aí a gente olha e fala, será que existia nos primeiros manuscritos ou não existia? Não sabemos. O que sabemos é que tem vários manuscritos que o versículo 37 não existe, tá bom? Mas quando a gente olha a estrutura inteira, a gente começa a ver que é melhor que exista, ok? E aí eu estou considerando a existência desse versículo 37 logo nos manuscritos mais antigos, ok? Só por esse ponto que eu dei esse relevo. Então, no versículo 37, o etíope vem e reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus. E aí a gente começa a entender a mensagem do que esse texto está nos apresentando. Muita gente vem e coloca como relevo a Filipe ser trasladado. Tá? E Filipe de fato foi trasladado, segundo o texto, e aí apresenta a figura de Elias. Então Elias também teve um momento de ser trasladado, e Filipe também, né, apresentado aí como um profeta e como um sujeito que busca essa libertação do sujeito, ele é trasladado. Mas o mais importante dentro desse texto é o quê? Quando a gente olha para a figura de Simeão, ou de Simão, Simão era um sujeito rico, um sujeito que tinha poder, que fazia vários milagres, mas era um sujeito que queria fazer a mensagem de Deus, fazer a obra do Deus, no caso Deus o Grande, ele queria fazer simplesmente para encher o bolso de dinheiro. E na hora que a gente vê Simão aceitando a fé, era simplesmente porque ele estava vendo os sinais que Filipe estava fazendo. E quando ele encontra Pedro, ele vai e pede aquele poder para que Pedro impusesse as mãos sobre ele, para que ele tivesse poder simplesmente para ser um homem cheio de dinheiro. E de fato, na hora que Pedro percebe isso, Pedro olha e fala para ele pedir perdão dos seus pecados, porque a consciência dele não era uma consciência santa e uma consciência segundo a vontade de Deus. Porém, quando a gente encontra a figura do etíope, a gente percebe que esse etíope, tá? Um sujeito que não tinha nome, possivelmente não tinha nem linhagem, um sujeito que não ia ter filhos, porque possivelmente era um sujeito castrado, tá? Para ser eunuco, alguns deles eram castrados. Mas era um sujeito que, mesmo não tendo nada disso, um sujeito esvaziado, tá? Um sujeito que, na hora que ele se depara com a mensagem do Evangelho, ele já estava buscando a Cristo. Ele já estava buscando a mensagem de Deus. Mas na hora que ele se depara com essa mensagem, ele não pede dinheiro, ele não pede renda, ele não pede nada disso. Mas antes de pedir qualquer coisa, ele reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A gente encontra nesse texto a figura de dois homens. Um deles que queria simplesmente usar da mensagem de Deus para encher o seu bolso. Mas um outro que, na hora que encontra com Cristo, ele quer simplesmente ter uma vida de adoração e um relacionamento concreto com Cristo. Nesse ponto a gente começa a chegar no final dessa exposição bíblica e entender claramente o que é que o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos tem para nos apresentar. Nessa tarde, nessa manhã, ou nessa noite ou madrugada, eu te convido a ter um encontro com Cristo, a ter um encontro com o Evangelho, mas que esse encontro não seja para você se encher, mas que seja para você se esvaziar. E nesse esvaziamento possa abençoar outras pessoas e permitir que a mensagem do Evangelho venha trazer vida para outras pessoas. Tá? Não faça como Simão, um sujeito que queria ter o poder de Deus para poder ter reconhecimento econômico, político e social. Mas faça como o eunuco, que mesmo sem descendência, hoje ele é lembrado. Mesmo sem nome, nós estamos lembrando a figura desse sujeito. Um sujeito que, mesmo tendo todo o poder, mesmo tendo todo o dinheiro, ele reconhecia Jesus Cristo como Filho de Deus. E também eu te convido, faça como Filipe. Permita que a mensagem de Cristo chegue através da tua vida em outras pessoas. E para isso,
você pode fazer uma coisa tão simples. Compartilhe esse vídeo. Chame outras pessoas para poder se inscrever nesse canal e permita que a mensagem do Evangelho venha transformar cada vez mais a sua vida e, através da sua vida, permita que a transformação do Evangelho encontre muito mais pessoas e muito mais